Bom dia e a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia maravilhoso na sua santa e gloriosa presença. Uma manhã fria, mas aconchegante com a presença do Deus Todo-Poderoso. Gostaria nesta manhã meditar com os meus amados e queridos irmãos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14. Olha que coisa linda está escrito aqui, irmãos. Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem? Que há de manifestar a nós e não ao mundo? Olha, uma interrogação que o Judas fez. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, ele está dizendo se alguém me ama, não é forçado nem é obrigado você se entregar a sua vida a Cristo e nem amar a Ele. É uma escolha. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí agora sim é uma obrigação. Guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E faremos nele morada. Faremos nele morada. Eu preguei outro dia na igreja dizendo que é impossível Pai, Filho e o Espírito Santo se separarem. Não tem como. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo de Deus para morar conosco. Mas não é só o Espírito, é o Pai, o Filho e o Espírito. Está confirmado aqui na palavra. Nós viremos, plural, e faremos nele morada, porque eles não podem se separar nunca. Eles estão nos céus, estão dentro de nós e está em todos os lugares. Um cafezinho aqui, para aquecer, porque tá muito frio. Amados, isso aqui é fundamental para a nossa vida cotidiana com Cristo. Está dizendo que aquele que ama Jesus guardará a sua palavra e praticará. E a Bíblia diz que Jesus e o Espírito e o Pai vêm morar dentro daquele que ama e guarda a sua palavra e a pratica. Ou seja, o verdadeiro cristão, aonde ele vai, preste atenção, irmãos, ele carrega esta trindade. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, Senhor de tudo e de todos, Juiz dos juízes, Advogado dos advogados, Senhor dos senhores, Rei dos reis. O Deus que pode todas as coisas está dentro de cada verdadeiro cristão. Mas Jesus diz que é para aqueles que observam e guardam a sua palavra e as praticam. Agora pergunto eu, Jesus está, irmãos, Jesus está dentro de um coração que não guarda a sua palavra? Ele mesmo disse que não. Ele mesmo disse que não. Mas se ele está dentro de nós,
Ele diz que ele só faz morada no coração da pessoa que guarda a sua palavra. Agora a pergunta é, você já viu em algum lugar da palavra de Deus, Deus mentindo? Você já viu em algum lugar da palavra Deus marcando o encontro e não comparecendo? Você já viu em algum lugar da Bíblia Deus dizendo que vai fazer e não fazer? Você já viu em algum lugar da Bíblia Deus marcando o encontro e deixando você esperando e lá ele não aparecer? Já lemos em algum lugar da Bíblia, principalmente quando Jesus permeou essa terra, durante 3 anos e 6 meses mais ou menos, ele vendendo a palavra de Deus, ele negociando a palavra de Deus, ele berganhando a palavra de Deus para sair de uma situação difícil, de um problema, de um aperto que Satanás o colocou, ele vendendo a palavra, ele negociando com a elite das leis daqueles dias, dos magnatas, dos poderosos, ele vendendo a palavra para se sair bem, para se dar bem. Já leu isso em algum lugar, irmãos? Isso por acaso está escrito na palavra de Deus? Ele diz que aquele que observa a sua palavra e as guarde. Onde é que nós lemos isso? Em lugar nenhum. E porque tem muitos e muitos crentes que fazem isso. E diz que são de Deus. Não responda para mim, responda para você mesmo. Como é que você diz que ama a Deus, que é cristão, que é um servo de Deus, mas anda fazendo tudo isso que a Bíblia diz que não é para nós fazermos, que não está escrito isso? Aonde você leu isso? Onde você leu Jesus enganando alguém? Mentindo para alguém? Dizendo que faz e não faz. Dizendo que vai e não vai. Enrolando, mentindo, trapaceando. Vendendo a palavra dele. Onde é que nós encontramos isso? Depois de Jesus, um dos maiores evangelistas do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Me mostre ele. Mentindo para sair das milhares de situações difíceis que ele passou por elas. Ele negociando a palavra. Me mostre algumas igrejas que ele foi pregar e ele cobrou centenas de dinheiro para poder pregar a palavra. Me mostre um contrato que o apóstolo Paulo fez para pregar a palavra, contrato financeiro. Me mostre no Novo Testamento ele dizendo, eu só vou pregar se você me pagar tanto. Igual eu vi essa semana na televisão, uma pregadora, ofereceram R$2.000 para ela, ela disse, não é muito pouco, eu fui pregar em tal lugar, me ofereceram R$3.000, dá para a gente negociar. Como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está dentro de um coração desse? Me diga. Eu estou falando, não responda para mim não, responda para você mesmo. Jesus disse, aquele que tem as minhas palavras e as guarde, eu virei e faremos nele morada. No plural, Pai, Filho e o Espírito Santo. Agora me diga o Espírito Santo andar mentindo, enrolando, trapaceando, enganando, irmãos. Vendendo a sua própria palavra. Se ele é o Deus Todo-Poderoso, como é que ele pode vender a sua própria palavra? Se ele é Senhor de tudo. Se ele é Deus do impossível. Se ele faz existir aquilo que não existe. Um piscar de olhos. A Bíblia diz que ele chama aquilo que não existe à existência. Como é que um Deus desse pode negociar a sua palavra por alguma coisa?
Se nós somos testemunha deste Deus, como é que nós estamos vendendo a palavra dele para se dar bem, irmãos? Igreja, acorda. Deus não falou que ele sustenta aquele que é fiel a ele? Ele enviou os discípulos e disse: vai, quando entrares em uma casa, coma o que eles lhe oferecerem. Se você foi pregar numa igreja, a igreja lhe ofereceu uma oferta, receba, mas não põe preço naquilo que não é seu. Não cobre. Se deu oferta, glorifique a Deus e agradeça a Deus por isso e aquele ministério, aquela igreja. Se não te ofertarem, glorifique e agradeça a Deus da mesma forma, porque você está fazendo a obra de Deus. E Deus é fiel para lhe sustentar. Deus não ofereceu riqueza a ninguém. Quem ofereceu riqueza foi o diabo. Lá no monte, com Jesus no deserto. Jesus não ofereceu riqueza. Jesus disse que nos sustentaria. Nos daria provisão para o nosso sustento. Ele não prometeu enriquecer ninguém aqui na terra. A nossa riqueza não está aqui, está no céu. Agora, se você que é cristão, que carrega o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus dentro de você, está fora desses padrões bíblicos, pense bem que tipo de cristão você é. Pense bem na hora que você fechar os olhos aqui para onde você vai. Pense bem. Pense bem antes que seus olhos fechem de uma vez por todas. Porque na hora que ele fechar de uma vez por todas, tem mais jeito não. Só tem dois caminhos. Na hora que os nossos olhos fecharmos de vez, só tem dois caminhos para irmos. Ou para o céu, ou para os ínfa. Um monte de gente que diz que serve a Deus, meu. Enrolados, mentirosos, adúlteros. E o pior, vendedores daquilo que não é dele. 7:1. Como é que você vende aquilo que não é seu? Não importa o que você justifica, eu já vi milhares de justificação. É porque eu compro livros e mais livros para me ler. É porque eu estudei, eu paguei pelos meus estudos. E daí? E daí que você comprou o livro, que pagou pelos seus estudos, que você estudou? E daí? Não lhe dá o direito de você vender a palavra. De você cobrar para pregar a palavra de Deus, porque não é sua palavra, a unção não é sua, o poder não é seu, a glória não é sua, o Espírito não é seu, nada é meu nem seu. Agora, se você cobra, é porque você está cobrando o que é seu, o que você conheceu, o que você estudou. Para Deus não faz efeito nenhum. Nós vemos aí essas multidões de gente que vai ver esse povo, não tem cura, não tem salvação, não tem libertação, não tem salvação de família, não acontece nada, porque não é Deus, é você. É o que você estudou, é o seu conhecimento é que está sendo manifesto ali e não o poder de Deus. Porque se fosse Deus, haveria libertação em massa, cura, transformação, pessoas chorando, jogando muleta para cima, aleijado andando, cego enxergando, como era nos dias de Jesus. Mas os eventos de hoje, acontece nada. Por quê? Porque não é Deus. É o seu conhecimento. É a sua sabedoria, é o seu entendimento, que a Bíblia diz que a sabedoria do homem para Deus é loucura. É a sua sabedoria, é o que você estudou. Você não pagou pelo seu estudo? Pois é isso que você está mostrando, está ministrando para o povo. Acontece nada. Agora, quando é Deus, há diferença. O Pai, o Filho e o Espírito, quando está dentro da vida de um homem ou de uma mulher, que quando ele abre a boca, as coisas acontecem. Primeira coisa que você vê do sinal de Deus são as lágrimas descerem. Não é de emoção, mas porque o Espírito tocou ali no pecado. A pessoa reconhece na hora o seu erro.
e se converte ao Evangelho de Cristo. Doenças bate retirada, porque diz que no nome de Jesus os enfermos são curados, mas é no nome de Jesus, não é no nome do pregador que estudou milhares de livros, fez vários cursos de teologia. Não, 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 não. Aonde Deus está, algo acontece. As coisas acontecem. Existe libertação, existe cura, salvação. Para isso Jesus veio, para nos arrancar das mãos do diabo, para nos arrancar do pecado. Jesus não veio aqui morrer à toa. Mas em milhares de eventos e de igrejas que se vê por aí, é só lata vazia, só tem barulho. Unção de Deus que é bom, nada. Libertação, nada. Cura, nada. Ele disse, aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu venho e me manifestarei a ele. Cadê as manifestações de Deus? Cadê as manifestações de Cristo na sua vida que prova que Cristo está em você? Está em mim, está em nós, está na igreja. São vidas sendo libertas. Pessoas sendo arrancadas das mãos do Satanás. São sinais das manifestações de Deus. Sinal da manifestação que Cristo está em nós. Pessoas sendo curadas, libertas, transformadas. Que Deus nos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, amém e amém.